Boa tarde a todos, meu nome é Paula Neves, eu sou auditora fiscal do trabalho e coordenei a fiscalização de combate ao trabalho infantil em Pernambuco de 2011 a 2015. Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a vulnerabilidade das crianças e adolescentes migrantes e os impactos do trabalho infantil. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que crianças e adolescentes não são adultos em miniatura. Eles possuem características anatômicas, fisiológicas e psicológicas diferentes de adultos. São pessoas em crescimento e desenvolvimento e, por isso, precisam ser protegidas com absoluta prioridade pela família, pela sociedade e também pelo Estado. Crianças e adolescentes migrantes e refugiados são ainda mais expostos a riscos do que as demais crianças e adolescentes. Podemos dizer que eles possuem uma tríplice vulnerabilidade. A primeira vulnerabilidade pela própria condição de criança ou adolescente, com o organismo ainda em formação, dependendo física, econômica e afetivamente de um adulto para crescer e se desenvolver. A segunda vulnerabilidade é pela condição de migrante ou refugiado, que muitas vezes desconhecem a língua e os costumes do local. E também tem dificuldades para acessar a escola e as políticas públicas de proteção social. A terceira vulnerabilidade ocorre pela condição de exploração no trabalho, principalmente nesse período de agravamento da crise econômica pela pandemia da Covid-19. Crianças e adolescentes migrantes e refugiados estão ainda mais suscetíveis a serem submetidos a trabalhos insalubres e perigosos, com impactos psíquicos, sociais, na educação e na saúde, como veremos a seguir. Dentre os impactos psíquicos e sociais do trabalho infantil, podemos destacar a falta do brincar, a falta dos aspectos lúdicos. A supressão do brincar retira da criança e do adolescente a oportunidade de exercitar a criatividade, a espontaneidade e a liberdade, diminuindo sua capacidade de compreensão e de expressão. Além disso, a assunção precoce de responsabilidades acarreta o abandono da infância e o ingresso no mundo adulto, com pressões, responsabilidades, desafios que a criança e o adolescente não têm maturidade ainda para enfrentar, que pode ocasionar alterações no seu equilíbrio psicológico, gerando fadiga psíquica, perda da autoestima e até mesmo depressão. As horas dedicadas ao trabalho também diminuem a convivência familiar e com outras crianças e adolescentes, o que dificulta a formação de vínculos afetivos e o sentimento de pertencimento ao grupo social. O trabalho infantil gera um empobrecimento do mundo psíquico de crianças e adolescentes trabalhadoras, o que dificilmente será recuperado na fase adulta. O trabalho infantil também acarreta impactos na educação e profissionalização. O desgaste físico e psíquico ocasionado pelo trabalho prejudica a concentração e a participação em sala de aula. Muitas vezes, crianças e adolescentes estão na escola somente de corpo presente, sem condições de absorver o conteúdo ministrado pelos professores. Com dificuldade de aprender, diminui o interesse da criança e do adolescente pela escola, e aumenta a repetência e a evasão escolar. Uma pesquisa da Unicef concluiu que o trabalho infantil aumenta em 22,6% a evasão escolar, diminui em 24,2% o progresso educacional e reduz em 17,2% a aprovação escolar. Se no presente o trabalho infantil retira a formação escolar adequada dessas crianças e adolescentes, no futuro vai privá-las de uma formação profissional e do ingresso no mercado de trabalho formal. O que vai sobrar para essas crianças e adolescentes trabalhadoras é o desemprego e o subemprego em trabalhos mal remunerados e sem direitos trabalhistas, e muitas vezes o trabalho em condições análogas a de escravo. Levantamento realizado pela OIT com vítimas da escravidão contemporânea no Brasil concluiu que praticamente todos os entrevistados na pesquisa iniciaram sua vida profissional antes dos 16 anos. A idade média que começaram a trabalhar é de 11 anos, sendo que aproximadamente 40% começaram a trabalhar antes dos 11 anos de idade.
O trabalho infantil também gera sérios impactos na saúde e no desenvolvimento físico da criança e do adolescente. Com o organismo ainda em formação, eles possuem maior sensibilidade aos fatores nocivos dos ambientes de trabalho. Ao executar trabalhos pesados ou em posturas inadequadas, sofrem deformações na coluna vertebral e nos ossos longos, além de fraturas por estresse. Com uma maior frequência respiratória e cardíaca, crianças e adolescentes absorvem mais substâncias tóxicas do ambiente de trabalho, além de sofrerem um maior desgaste diante do mesmo esforço físico praticado por um adulto. O sistema nervoso de crianças e adolescentes é mais sensível à exposição a solventes e outras substâncias químicas, o que pode causar tontura, dor de cabeça, insônia, encefalopatia e até mesmo paralisia nos membros. Quando expostos a ruídos em nível elevado, pode ocasionar perdas auditivas intensas, rápidas e definitivas em crianças e adolescentes, muito mais do que em adultos. A pele de crianças e adolescentes também é mais suscetível a ferimentos e à absorção de substâncias tóxicas. E o que é mais grave de tudo isso é que todos esses danos que nós falamos, eles vão acompanhar as crianças e adolescentes durante toda a vida adulta. Além dos prejuízos à saúde e ao desenvolvimento físico e psíquico das crianças e adolescentes, eles também são frequentemente vítimas de acidentes de trabalho, em decorrência do trabalho infantil. Segundo dados do Ministério da Saúde, crianças e adolescentes sofrem 6 vezes mais acidentes de trabalho do que adultos. Isso porque apresentam uma maior predisposição à fadiga física e mental, um comportamento de competição próprio da idade, desconhecem os riscos do ambiente de trabalho ou não sabem como lidar com esses riscos. E, além disso, máquinas, equipamentos, ferramentas, postos de trabalho e equipamentos de proteção individual não são projetados para crianças e adolescentes, mas para adultos. Um exemplo disso foi o que aconteceu com a Daiane, essa adolescente da foto. Ela trabalhava utilizando uma máquina de moer carne e teve sua mão e seu antebraço devorados pela máquina. Inicialmente não se sabia como um acidente havia ocorrido. Na máquina não havia espaço para a mão de um adulto, mas a mão da adolescente era pequena e foi tragada pela máquina. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM, do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2019, 46.507 crianças e adolescentes sofreram acidentes de trabalho, sendo 27.924 acidentes graves e 279 acidentes fatais. Somente no ano passado foram 2.659 acidentes, com 18 mortes. Entre os acidentes destacam-se ferimentos de membros, intoxicações, picadas de animais peçonhentos, fraturas, traumatismos e até mesmo amputações de membros. Mas o que é mais grave desses números é que, na verdade, eles são parciais e incompletos, porque grande parte dos acidentes ocorridos em decorrência do trabalho infantil não são assim identificados e não são notificados ao SINAM. Agradeço a todos pela atenção e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas.